lá então. Olá a todos, vamos concluir. Na última aula a gente parou nesse slide aqui, falamos sobre as características dos receptores. E aí eu falei sobre a especificidade. A especificidade é uma dos princípios de ligação da droga com o receptor. Então, só para vocês entenderem que as drogas elas atuam como ligantes externos, né? Ou seja, elas se ligam de maneira similar a alguma substância que é natural, algum ligante natural. Então, os receptores que estão... Imagina aqui uma célula, né? É aqui o receptor dela. Notem aqui que nós temos praticamente duas formas que se encaixam perfeitamente nesse receptor. Então, esse ligante roxinho e o verdinho, né? Notem que o formato não é o mesmo, porém eles se encaixam, né? O que acontece? Nós temos o nosso corpo, ele produz hormônios, né? Esses hormônios e outras substâncias vão interagir com esses receptores. Então esses receptores das células são para isso, eles estão ali para receber informação de dentro do nosso corpo. Mas os medicamentos eles também podem agir, né, se ligando a esses receptores e simulando algum tipo de ação. É como se, vamos supor que essa substância aqui haja fazendo um bem, né, e é uma substância, um ligante natural. Aí essa substância está em falta, agora eu tenho um medicamento, né, eu suplemento com o medicamento e ele vai fazer a função daquela substância. Isso é comum, por exemplo, em alguns medicamentos que são para o sistema nervoso central. Você não tem a liberação de dopamina, que depende da ligação em um determinado receptor, e aí eu tomo o medicamento e o medicamento faz a função que deveria ser feita pelo próprio corpo, né? Então essas drogas elas atuam como ligantes externos, tá? Então por isso a gente fala que são exógenos, que vem fora do nosso corpo. Então tudo que é exógeno é o que é de fora, e endógeno é o que o nosso corpo produz. Então uma substância endógena é uma substância natural, e um medicamento é uma substância exógena que vai se ligar da mesma forma que uma substância endógena. As drogas com ações similares, né, elas se ligam nos mesmos receptores. Então, pode acontecer também de eu ter um medicamento que ele se liga nesse tipo de receptor, e se você toma um outro medicamento, ele também vai agir nesse receptor, mesmo sendo uma substância diferente. Isso pode provocar interação, né? E até mesmo aumentar muito a potência daquele medicamento. Se você, por exemplo, toma um medicamento como o alprazolam, que ele é inibidor lá do sistema nervoso, e depois, minutos depois, você toma um clonazepam, ele tem uma ação, apesar de ser substância diferente, eles se ligam em receptores iguais, eles vão ter uma ação muito parecida. E isso pode potencializar e levar até o paciente a óbito, dependendo da intensidade, da quantidade daquele medicamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque os medicamentos, mesmo sendo diferentes, por exemplo, dipirona e paracetamol, são diferentes, porém o mecanismo de ação é o mesmo. Então ele se liga no mesmo receptor e faz uma ação muito semelhante. Tudo bem? Aí nós também temos a questão da afinidade da droga com o receptor, que eu comentei anteriormente. Então a afinidade é a medida da probabilidade da droga se ligar ao receptor, a atratividade da droga e do receptor. Então é a atratividade dela. Então essa droga vai ser atraída por aquele receptor? Não vai? É como se fosse um ímã, né? Um ímã ele funciona dessa forma. Às vezes ele tem uma maior afinidade e às vezes ele tem menor afinidade. Então depende muito do tipo de droga, né? Isso é importante porque às vezes você está tomando algum tipo de medicamento que ele tem uma ação muito intensa
e um outro medicamento tem uma ação menos intensa. Isso se dá justamente por conta da afinidade. Então, o medicamento ele pode ter um efeito muito intenso ou não. Isso depende também da afinidade dele, aquele determinado receptor. Então, nós temos drogas com alta afinidade, né, e drogas com baixa afinidade, aqueles receptores. Então, a droga com alta afinidade, né, ela se liga a um determinado receptor e permanece ligada nele. Então, como ela se atrai muito àquele receptor, ela vai ficar aderida, né, tempo suficiente para ativar ele. E às vezes, quando a droga tem uma baixa afinidade, o contrário acontece. Então, ela chega no receptor, chega a tocar no receptor, mas como ela tem uma baixa afinidade, ela sai dali, né? Isso pode atrapalhar em determinadas situações, porque, por exemplo, se você tem uma droga que tem baixa afinidade, ela pode competir com uma outra substância que tenha alta afinidade. E isso atrapalha o medicamento de fazer o efeito. Então, às vezes, por exemplo, você até mesmo alimentos, né? Você tem um alimento que ele tem alta afinidade num determinado transportador, por exemplo, e você precisa que aquele medicamento também seja transportado para ele ter efeito, ou então que ele haja em determinado local. Dependendo da substância que você ingerir, elas vão competir entre elas. Se elas competirem, a droga que tiver menor afinidade, obviamente vai perder. Então, aquilo que tiver maior afinidade vai se ligar e vai permanecer e vai ativar ou não aquele receptor, ok? Então, de acordo com os tipos de receptores, nós falamos então os receptores que são acoplados pela proteína G são receptores metabotrópicos, ou seja, eles exercem efeitos. Então é um receptor, note aqui que é um receptor gigante, tem várias subunidades, né? E dentro dele tem uma série de substâncias que podem ativar outras substâncias. Então, por exemplo, eu tenho aqui o receptor acoplado à proteína G. Então, a proteína G ela fica aqui, acoplada a ele. E na hora que o medicamento age do lado de fora, ele não entra. Não acontece praticamente nada com o medicamento. O que vai acontecer é com a proteína. Ela vai se deslocar e fazer com que a proteína G saia do local. Se a proteína G sai dali, ela vai se ligar ou vai exercer a ação em outro local, né? E haverá uma cascata de eventos que vai provocar o efeito daquele medicamento. Isso é o metabotrópico, tem a ver com metabolismo. Então é um medicamento mais demorado, tem uma ação mais lenta. Agora, existem medicamentos que vão agir em receptores do tipo iônico, né? O canal iônico. Esse medicamento ele vai agir naquele receptor e o receptor vai abrir para permitir a passagem de íons, ou seja, substâncias com cargas. Nesse caso, sódio ou potássio, né? Aqui o exemplo está mostrando. Então, ele permite a entrada de sódio e saída do potássio da célula. Isso vai provocar uma série de efeitos lá dentro da célula. Uma outra possibilidade é um tipo de receptor que é regulado por ligante, né? Uma enzima regulada por ligante. Então, você tem um receptor ali da insulina, que ele vai ser ativado no momento que a insulina tocar nesse receptor. Então, uma vez que ela tocou, ele vai produzir uma série de efeitos dentro naquele receptor, né? E ela vai fosforilar algumas substâncias lá dentro da célula, que vai provocar uma série de efeitos. Traduzindo, né, fosforilar, ele vai modificar a estrutura química de uma determinada molécula que está dentro da célula. Então, uma vez que um medicamento ou alguma substância agiu nesse receptor regulado por ligante, né, essa enzima regulada por ligante, ela vai produzir um efeito lá dentro, tá? Ela vai modificar a estrutura química de alguma coisa lá dentro.
E o receptor regulador da síntese proteica funciona da seguinte maneira: você tem uma droga, no caso aqui um esteroide, pode ser um anabolizante, pode ser um hormônio, pode ser algum medicamento hormonal, e ele vai passar a membrana da célula, porque ele tem uma característica lipossolúvel que vai permitir isso. Então ele vai penetrar na célula, vai chegar, se ligar a um receptor citoplasmático e que vai chegar lá no DNA e vai promover a produção de alguma proteína ou produção de vai modificar toda a produção da célula. Então é bem comum, né, da gente ter esse tipo de situação nos hormônios. Um exemplo, os anabolizantes, né? O pessoal toma lá testosterona. O que ele faz? Ele se liga a uma proteína lá dentro da célula que vai caminhar até o DNA, que vai promover a produção de proteína. E essa proteína, no caso, é a proteína muscular, né? Então nós temos esse tipo de receptor, que é um regulador da síntese proteica. Então nós falamos do receptor acoplado à proteína G, que é o metabotrópico, o canal iônico ativado por ligante, que é um ionotrópico. Nós temos a enzima regulada por ligante, né, que é um enzimático. E aí nós temos o regulador da síntese proteica, que é um tipo de metabotrópico, né? Ao invés de ser um metabolismo pela proteína G, é um metabolismo dentro lá do DNA, lá no núcleo da célula. Então isso aqui falando, né, sobre esses tipos de receptores. Então é mais uma imagem mostrando para vocês cada um desses receptores, né? E alguns exemplos. Nós temos lá receptores nicotínicos e colinérgicos. Por exemplo, nicotínico no caso do cigarro, né? É um tipo de receptor ionotrópico. Nós temos receptores alfa e beta, né? Como por exemplo aquele que eu citei do Berotec, né? Na aula anterior. Nós temos a da insulina, o próprio nome diz, né? Da própria insulina, que vai promover depois a entrada do açúcar na célula. E o receptor esteroide, que é, por exemplo, o anabolizante, né? Que ele tem um receptor lá dentro da célula e esse receptor vai provocar uma modificação dentro do DNA, lá no DNA, né? Uma mudança na produção da célula. E todos esses receptores estão ali para promover algum tipo de efeito intracelular. E aí, conforme isso ocorre, obviamente a gente vai ter um resultado que é o efeito aparente no organismo. Então, o alívio de uma tosse, o aumento da produção de proteína, no caso ali do esteroide, a diminuição da glicemia, né, da diabetes da pessoa, do índice da diabetes, a melhora no aspecto da tosse, ou então a pessoa que estava com o coração ali quase parando, fraquinho, você acelera o batimento cardíaco. Então, uma série de efeitos podem acontecer justamente porque eu modifico a maneira desse receptor trabalhar, né? Então eu coloco uma droga, um medicamento que vai promover a ação desse receptor ou bloquear esse receptor. Quando o medicamento ele tem a ação de promover a ação desse receptor, eu chamo ele de agonista. Então medicamentos ou fármacos agonistas são substâncias que vão agir em prol da função daquele tipo de receptor. Então, agonista é uma substância que vai aumentar o efeito daquele receptor. Antagonista é um medicamento que ele vai bloquear aquele receptor. Então, aquele receptor não vai fazer mais nada. O antagonista, ele bloqueia. Então, se eu der uma droga que é antagonista, estou dando uma droga que está bloqueando os efeitos daquele receptor. Agora, se eu dou uma droga agonista, eu estou dando uma droga que vai causar mais efeito naquele receptor. Então, para mais informações, procurem lá no Google, né? O que é
o que é um agonista e o que é um antagonista. Mas é basicamente isso. Um age, né, e o outro bloqueia. A droga, ela vai se ligar a um determinado receptor de acordo com a estrutura química. Obviamente, isso aqui não é algo que a gente costuma passar pro auxiliar de farmácia, né? Porque é algo bem complexo, né? Passa bem até mesmo das características da graduação. Mas eu quis trazer aqui para vocês entenderem que a droga é uma substância química e o nosso corpo também é uma substância química. Então, essas substâncias químicas vão interagir entre si. Então, você vai ter um receptor, né? E uma droga, um medicamento. Esse medicamento ele tem uma estrutura química. Esse receptor também tem uma estrutura química. E elas podem se atrair, né? Ou se ligar, o que é mais intensa ainda. Então eu tenho aqui alguns tipos de interação que as drogas têm, que é a interação iônica, ou seja, através das cargas. Às vezes uma droga tem carga positiva e o receptor tem carga positiva também. Você acha que eles vão se atrair? Não, porque positivo com positivo repele. Então, uma droga, quando eu falo de interação iônica, é uma droga que é negativa, ela vai ser atraída por um receptor positivo, né? E vice-versa. Quando é ponte de hidrogênio, ela vai formar essa atração também eletrostática. Então a droga ela acaba se atraindo por conta dos hidrogênios e por conta do oxigênio que está ali, que é negativo, o hidrogênio é positivo, eles vão se atraindo. E aí forma o que nós chamamos de ponte de hidrogênio. O medicamento ele se liga ali, ó, de uma forma a ser atraído o oxigênio pelo hidrogênio. Isso eu chamo de ponte de hidrogênio. Aí nós temos as ligações de Van der Waals, nós temos a ligação covalente. Então cada um deles representa então a atração de um determinado medicamento ou de uma droga, né, com aquele receptor. Então você tem pontes de hidrogênicos, ligações iônicas. Então uma coisa é atração, outra coisa é você ligar. Então tudo isso é a interação do receptor com a droga. Então ele pode se fixar ali e ficar pro resto da vida. E aquele receptor tem que ser destruído porque a droga não sai dali mais. Tá? E tem simplesmente ligações fracas, que o receptor se liga à droga, aliás, se liga ao receptor e desliga rapidamente. Né? Então, esses são os tipos de interações que nós temos entre a droga e o receptor. Bom, ainda falando sobre isso, nós temos alguns tipos de ligações que podem acontecer, que são ligação não covalente, né, pela formação de pontes de hidrogênio ou então por ligações iônicas, como eu disse para vocês, e são ligações que são reversíveis, ou seja, o medicamento se liga àquele receptor e sai dali, alguma hora ele vai sair. Né? Por mais que ele tenha uma alta afinidade, uma hora ele vai sair. E tem a ligação covalente. Neste caso, a ligação não é reversível, ou seja, o medicamento ele se ligou em uma estrutura e ali ele vai arrancar, formar um radical livre, como o óxido nítrico e assim por diante. Né? Então vai formar uma série de substâncias e vai praticamente inutilizar aquele receptor. Tá? Então a ligação covalente ela é uma ligação extremamente forte que vai destruir aquele receptor. Vai ter ação do medicamento? Vai ter ação. Porém, aquele receptor nunca mais vai se desligar daquela droga. Então agora a célula vai precisar produzir outro receptor e jogar aquele receptor que está ligado fora. Nós temos também por abstração de hidrogênio, né? Formação de radicais livres. Então você tem a abstração de átomos de hidrogênio que pode se ligar ali e formar macromoléculas, né? Transferências de elétrons, então você tem troca de elétron entre uma molécula e um medicamento, né? A biomolécula, e reações enzimáticas, interação entre as drogas e as enzimas, e aí essa enzima
acaba se ligando a uma determinada droga e aquela droga é quebrada por aquela enzima. E aí eu tenho aqui alguns exemplos, né? Eu vou disponibilizar para vocês, mas alguns exemplos de receptores, né? Por exemplo, a receptor da nicotina, né? Que ela recebe basicamente a acetilcolina. Onde que eu localizo ele? Tanto no músculo esquelético quanto nos neurônios, né? Qual que é o agente que pode se ligar a eles? É a nicotina, né? A natoxina A, citizina, né? E alguns inibidores da acetilcolinesterase. E aí, qual que é o efeito que essas substâncias vão ter? A fibrilação muscular, então o músculo ele começa a fibrilar e promove paralisia. E no caso do sistema nervoso, ativação neuronal. Então, por exemplo, o cigarro ele atinge o receptor de nicotina. No caso do cigarro, ele tem mais ativação neuronal, né? Então ele vai agir mais lá no cérebro. E aí você tem, isso aqui é o agonista, tá? Alguém que vai ativar. E aí temos drogas que são antagonistas, né? O que são antagonistas? São aqueles que vão bloquear aquele receptor. Então eu tenho aqui um monte de drogas que são antagonistas dos receptores de nicotina. Então, alguns anestésicos, o que eles fazem? Eles bloqueiam o receptor de acetilcolina. E aí, com esse bloqueio, você tem inibição neuronal e a pessoa vai estar ali anestesiada, né? No caso, também pode promover paralisia muscular. Então, você tem lá tubocularina, e outras substâncias que vão, inclusive a toxina botulínica, né, uma substância produzida por bactérias que promovem paralisia muscular também, que é inclusive aquela que se utiliza, a toxina botulínica, né, você pega um pouco daquela substância para você utilizar no famoso Botox. Então, Botox, o que eles fazem? Eles injetam essa toxina que vai promover bloqueio do receptor da nicotina, né, o receptor de acetilcolina, e ali no músculo ele vai produzir a paralisia muscular. Com isso, o que vai acontecer? Aquela região vai ficar paralisada, então vai ficar inerte, então ela não vai ter aquelas modificações da face, né? Conforme a gente vai falando, sorrindo, né, que vai mudando a conformidade ali da pele, e aí aquilo dá uma sensação, uma aparência mais jovial para a pessoa, né? Então aqui nós temos outros exemplos, né? Então dei uma lida depois, mais exemplos aqui, ó. Então eu estou falando tanto do receptor, né, o local do receptor, o agente que é agonista, ou seja, que vai provocar o efeito, e o agente que é antagonista, que vai bloquear aquele receptor. E os efeitos da ativação ou da inibição desses receptores. Bom, basicamente, então, o que vai acontecer? Eu tenho um papel que é importante, né, daquela célula, e ela vai, uma vez que eu tenho a molécula-alvo, né, duas coisas podem acontecer. Ou você regula a célula, né, a sinalização celular, ou você faz a manutenção daquela célula, né, a manutenção do funcionamento daquela célula. Uma vez que a regulação, né, você não teve uma regulação, você acabou acontecendo uma desregulação da expressão gênica, isso vai acontecer uma série de problemas, né? Como, por exemplo, acontecer uma divisão celular inapropriada, ou seja, a célula ela vai se dividir de forma não natural, não ideal, e aí isso pode provocar mutações e uma neoplasia, né, a formação de uma nova célula, que pode levar à formação de tumores, né? Pode levar à apoptose da célula, ou seja, a morte programada daquela célula. Aquela célula se programa para morrer. Como que isso funciona? A célula começa a criar mecanismos para ela se autodestruir e ficar uma coisa tudo bonitinha ali. Você limpa,
é praticamente você se autodestrói de uma forma limpa, né? Então você não vai ter nenhum vestígio. Então isso pode acontecer devido à desregulação da expressão gênica. Uma outra coisa que pode acontecer, né, é formar efeitos indesejados. Por exemplo, na atividade muscular, a pessoa ter tremor, espasmo, arritmia, né, paralisia e uma série de efeitos justamente por conta da desregulação da função celular, não da expressão gênica. Quando você mexe com a manutenção celular, o efeito pode ser, a manutenção interna pode ser comprometida. Então, por exemplo, aquela célula ela precisa de energia, então ela precisa produzir ATP. Se isso não acontecer, ela vai morrer. Aquela célula vai morrer. Sem energia, ela morre. A célula ela faz um mecanismo de entrada e saída de cálcio, né, para que ela tenha uma série de metabolismos, né, dentro e fora da célula. Isso não acontecendo também pode provocar morte da célula. Se você mexer com a síntese, com a função microtubular, função da membrana, tudo isso aqui comprometido pode causar a lesão daquela célula. E pode causar uma lesão, uma morte nem sempre limpa, né? A gente falou aqui em cima da apoptose. A apoptose é um tipo de morte celular onde a célula ela vai se destruindo aos poucos e aí dá tempo daquilo ser limpo. Quando você compromete de uma forma muito rápida e intensa, essa morte pode ser não limpa, que a gente fala, né? Uma morte onde a célula deixa vestígio, e aí onde acontece o que nós chamamos de necrose. Aqui tem alguns mecanismos, né? Tem um material bem interessante, eu deixei o link aqui para vocês, sobre a lesão celular, né? O que acontece, né, quando há apoptose, quando a lesão na célula é irreversível ou essa lesão na célula ela consegue se adaptar. Nós temos uma série de medicamentos que podem provocar lesões às células, né? E essas lesões podem provocar então problemas com ATP, que é a molécula de energia, problemas com a entrada ou saída de cálcio, que também pode levar à morte dessa célula, ou uma morte limpa, né, por apoptose, ou aquela morte mais suja, que é por necrose. Pode acontecer também da célula se adaptar àquilo e ela sobreviver, né, a essas lesões provocadas pelos medicamentos e pelas substâncias. Porém, nem sempre, quando a célula se adapta, nem sempre isso é bom, tá? Então pode gerar tumores. Isso tudo está relatado aqui nesse mapa mental. E é bem interessante, ele fala lá sobre a célula ter uma lesão que é irreversível, ou seja, aquela lesão vai levar à morte da célula, então ela vai entrar em apoptose ou necrose, ou a célula pode ser lesionada e ela se adaptar àquilo, né? Se ela se adaptar, quais são os tipos de adaptação que aquela célula tem? Isso é bem interessante. Então, aqui é só para vocês entenderem que pode provocar lesão mitocondrial, dano no DNA ou a ativação do receptor de morte. Então, isso tudo por mecanismos de adaptação da célula, justamente por conta de excesso de um medicamento ou ação tóxica de um determinado medicamento. Isso pode levar a algum tipo de lesão celular. Tá? Aqui é um mecanismo de apoptose, não vou entrar em detalhe, mas uma vez que você estimula um receptor, né, se aquele receptor estiver envolvido no metabolismo da morte celular, a célula pode entrar em apoptose e morrer, né? Ou então se você tem um medicamento que pode provocar uma lesão no DNA, isso ativar determinadas enzimas, como ou enzimas ou proteínas, né? Uma P53 que vai ativar a BAX, e aí tudo isso vai levar à morte celular. Então é uma cascata de eventos que acontece para que a célula entre em apoptose, ou seja, para que ela morra. Bom,
Então, praticamente é isso. No próximo vídeo a gente continua falando um pouquinho então da questão da farmacocinética e a farmacodinâmica, o que, que uma pode influenciar na outra. Por enquanto, então, eu quero que vocês entendam que os medicamentos podem levar à morte celular, e essa morte pode não ser uma morte tão limpa assim. Então, ela pode ser uma morte que vai deixar necrose, ou uma morte que é limpa, ou simplesmente a célula se adaptar. Isso, quando eu falo de medicamento, isso pode acontecer em medicamento, mas é muito mais comum em substâncias que são mais tóxicas, tá? Então, durante as aulas, né, eu vou, por exemplo, quando a gente falar lá do paracetamol, eu vou falar, olha, gente, o paracetamol ele é tóxico para as células do fígado. Então, esse tipo de lesão vai acontecer no fígado, né? Então, quando você fala de medicamentos, por exemplo, alguns antibióticos são tóxicos para os rins ou para o cérebro. E aí, essas lesões vão acontecer no rim ou no cérebro. Então, é importante vocês entenderem essa questão da lesão, né, e da adaptação da célula, justamente porque alguns medicamentos podem promover isso. E aí a gente vai falar mais futuramente, tudo bem? Então eu espero que gostem, deixem lá o comentário de vocês, uma sugestão para o nosso vídeo. E é isso aí. Até breve.